Puissant de Jacob, je te cherche. Elohim, Gamose, Libosorangai, mer rouge, entre dans mes combats, car tu es El Sabaoth. Puissant de Jacob, je te cherche. Elohim, Gédéon, Libosora et Jéricho, entre dans ces combats, car tu es El Sabaoth. Puissant de Jacob, je te cherche. Elohim, Gamos, Libosonangai, mer rouge, entre dans ces combats, car tu es El Sabaoth. El Sabaoth. C'est toi, 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 El Sabaoth. Seigneur, nous te disons merci. Eterno, nós te agradecemos. Oh notre Dieu, qu'est-ce que nous pouvons te dire encore? Oh nosso Deus, o que é que nós podemos te Qu'est-ce dizer? que nous pouvons te donner, notre O que é que Dieu? nós podemos dar a nosso Deus? Oh rekanda yada glos kepolinta yada yashai. Tu es merveilleux, notre Dieu. És maravilhoso, nosso Deus. Tu es puissant, notre Dieu. És poderoso, nosso Deus. Les hommes sont puissants, mais toi, tu es le tout-puissant, Os notre homens são Dieu. poderosos, mas tu és o Todo-Poderoso. Qu'est-ce qui peut résister au devant de O que é toi? que pode resistir perante a ti? Par ta simple parole, Pelas tuas simples palavras, les choses changent. as coisas mudam. Alléluia. Merci pour ta présence. Obrigado pela sua presença. C'est encore nous, ô Père, É mais nós, Pai, au devant de ton peuple. perante o seu povo. Ce soir, nous voulons encore de l'onction fraîche. Nessa tarde queremos uma unção fresca. Nous voulons que tu nous utilises encore. Nós queremos que nos use ainda mais. Nous sommes vides, ô notre Nós Dieu. somos vazios, Nous ó te Deus. prions que tu nous remplisses de toi. Nós rogamos a Ti que nos enche de Ti. Ces hommes ne sont pas venus m'écouter. Esses homens não vieram me ouvir. Ou bien ceux qui sont en Internet, ils ne sont pas là pour moi. Mesmo aqueles que estão na internet não estão lá Je sais para qu'ils mim. sont là pour toi. Mas eu sei Éternel. que eles estão lá para Tu. Alors utilise-nous, ô notre Dieu, Usa-nos, nosso Deus, pour toucher ces hommes. para tocar os santos. Pour ta seule et unique gloire. Pela sua glória. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Active la soif d'un homme aujourd'hui. Ativa a sede de alguém Et nesta tarde. communique une pensée à ton peuple aujourd'hui. Comunica pensamento ao seu Les povo hommes hoje. sont venus avec leur soif, ô notre Os Dieu. homens vieram com as suas sedes, Alors o ne nosso rate Deus. personne Não falhe a ninguém aujourd'hui. hoje. Je prie, Seigneur, Eu oro, Senhor, par ta puissance, Père. através do seu poder, Pai. Ou un homme, Unge alguém. ou un homme, Unge homem. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Glória seja a nosso Deus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Será que podemos aplaudir Oh, para Deus? Seigneur. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus. Glória e louvor a nosso Senhor Jesus Est-ce Cristo. que tu peux saluer la personne Será qui que est à pode tes saudar a côtés? pessoa que está ao seu lado? Avec sourire, s'il Com te plaît. sorriso, por favor. Alléluia.
Nous avons un Dieu merveilleux. Nós temos um Deus maravilhoso. Je vous salue, Maman Déborah. Amém, merci. Alléluia. Amém. On va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Vamos abrir as nossas Bíblias. Et nous allons lire ces merveilleux passages. Vamos ler essa passagem maravilhosa. On va lire Colossiens, Vamos ler em Colossenses. Colossiens 3, 5. Em Colossenses 3, versículo 5. Et on va descendre jusqu'au 10e verset. Colossenses Colossiens 3, 3, 5 jusqu'à 10. 5 até 10. Alors on va faire l'effort de lire tous ensemble parce que c'est beaucoup de versets. Vamos ler nós todos ao mesmo tempo, porque muitos versículos. On y va. 1, 2, 3. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintas uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestiste Ayant do novo, revêtu l'homme nouveau, que se renova qui se renouvelle para dans o la pleno connaissance, conhecimento, selon segundo a l'image de imagem celui daquele qui a- que o criou. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? On Será acclame que le podemos Seigneur. sentar e aplaudimos para o Senhor? Alléluia. Amém. Alors que nous sommes assis, je vais répéter le 10e verset. Enquanto estamos sentados, vou repetir o 10º Et versículo. ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Amém. Comme j'étais en train de le dire, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Como eu Jésus-Christ. dizia, eu vos saúdo em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Et je remercie le Seigneur pour cette vie qu'il m'a encore donnée. E eu agradeço a Deus pela essa vida que Ele me deu. Et je remercie nos pasteurs, la pasteur Liliane et notre pasteur Alain pour cette marque de confiance encore. E eu agradeço os pastores pela essa confiança. Je crois qu'ils sont en plein équilibre, alors lorsqu'ils vont le suivre, nous vous saluons, papa et maman. Eu sei que neste momento estão na atividade de equilíbrio. Quando eles acompanhar, nós vos saudamos. Qui est en train de suivre équilibre à Kinshasa? Quem está a acompanhar Waouh, equilíbrio est-ce qu'on peut em Congo? acclamer Dieu? Il y a des Será que podemos choses aplaudir qui se Deus? font là-bas, c'est énorme. Há coisas que estão a acontecer lá, é grande. Nous sommes en train de continuer avec thème. Nós estamos a continuar com esse tema. Les hommes de Dieu sont passés ici et ils ont parlé sur Há ça. homens de Deus que passaram aqui e falaram sobre aquilo. Et nous aussi, nous allons apporter notre pierre par rapport à cet édifice. Nós também vamos trazer a nossa pedra sobre o assunto. Donc notre thème, c'est les œuvres de la chair. No nosso tema é as obras da carne. Tu peux le dire à la personne qui est à tes côtés, Podes œuvres de la chair. Podes dizer na pessoa que está ao seu lado, obras da carne. Dis-le seulement à celui qui te sourit, œuvre de la chair. Diga àquele que está ao seu lado, obra da carne. Alléluia. Amém. Les œuvres de la chair. As obras da carne. Et dans les versets où nous venons de lire, No versículo onde nós lemos, dans ce livre de Colossiens 3:5, no livro de Colossenses 3:5, la parole nous dit ceci. a palavra nos diz o Que seguinte: faites donc mourir le membre qui sont sur la terre. exterminais, pois, as vossas inclinações Et carnais. puis il commence à citer, il dit l'impudicité, E aí começa a citar a prostituição, a impureza, les passions, a paixão, les mauvais désirs a vil concupiscência et la cupidité. e a avareza. Alléluia. Amen. Et il dit tout ça, E ele diz que tudo isso c'est vraiment de l'idolâtrie. é a Et idolatria. aujourd'hui, nous allons tourner tout autour de ça. E hoje vamos tornar em volta daquilo. Alors, les parallélismes que je veux apporter aujourd'hui, Os paralelismos que eu vou trazer hoje. je veux plutôt nous faire voir les œuvres de la chair Eu vou vos mostrar as obras da carne et comment nous pouvons nous
y remédier. e como podemos tirá-lo. Alléluia. Voilà. Comment nous pouvons faire autrement. Como podemos fazer de uma outra Ou bien quelle est maneira. la solution que nous devons trouver par rapport à cela. Ou qual é a solução que nós podemos achar sobre aquilo? Œuvre de la chair. Obras da carne. Alors, la Bible définit la chair dans plusieurs définitions. A Bíblia define a carne em muitas definições. Déjà, normalement, la chair, nous connaissons dans sa définition générale, Normalmente nós conhecemos que a carne, na sua definição comme geral, cette partie de ce corps humain que nous pouvons toucher. é essa parte do corpo humano que nós podemos pegar. Mais ce que la Bible parle en ces lieux Mas o que a Bíblia menciona n'est pas de cette chair dont nous pouvons nous saisir. não é essa carne que nós podemos tocar. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'une vieille nature. A Bíblia nos fala de velho homem. Alléluia. Il Amen. parle d'une nature ancienne. Fala de uma natureza antiga. Donc d'une vieille nature. Homem velho. C'est cette nature qu'on avait lorsqu'on était païen. Essa natureza que nós tínhamos quando éramos Que ímpios. lorsque nous devenons chrétiens, cette nature-là ne meurt pas. E quando nós nos tornamos cristãos, aquela natureza não morre. Alléluia. Amen. La nature est étouffée. Essa natureza é abafada. Car cette nature fait partie de nous. Porque essa natureza faz parte de nós. C'est une nature adamique que nous héritons de nos ancêtres. É uma natureza adâmica que nós herdamos dos nossos ancestrais. Alléluia. Amen. C'est une partie de nous É uma parte de nós qui aime tout sauf se conformer à la manière dont Dieu veut que nous puissions que marcher. gosta de tudo, mas o contrário daquilo que Deus quer para nós. Alléluia. Amen. Il est livré au désir. Ele está livrado aos desejos. Et c'est une nature qui est rebelle. É uma natureza rebelde. Rebelle à l'homme lui-même Rebelde ao homem ele et mesmo. rebelle à Dieu. E rebelde a Deus. Alléluia. Parce que pourquoi je dis rebelle à l'homme lui-même? Por que eu disse que é rebelde ao homem ele mesmo? Parce que la chair Porque a carne conduit l'homme en lui-même vers une destruction. conduz o homem ele mesmo a uma destruição. Et il les dirige vers les choses E ele dirige através de qui peut coisas plaire à l'homme maintenant, mais qui est fatale pour lui dans que le pode futur. agradar ao homem, mas que é fatal para ele. Alléluia. Le vieux homme. O velho homem. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Estamos juntos. On est jeudi enseignement. Hein? É quinta-feira de ensinamentos. Alléluia. Amém. Si tu commences à somnoler, tu peux aller derrière. Se começas a cabecear, podes ir atrás. Alléluia. Je suis en train de parler de la chair. Eu estou a falar da carne. Et je l'ai définie, Eu car il y a plusieurs defini-lo. définitions sur la chair. Há muitas definições sobre a carne. Mais ici, dans notre contexte, Mas aqui no nosso contexto, nous parlons de la chair comme cette nature, la pécheresse. nós falamos da carne como essa natureza pecadora. Alléluia. Pecaminosa, uma coisa assim. Alléluia. Amém. Nous parlons de la chair comme une nature pécheresse. Nós falamos da carne como uma natureza pecaminosa. Alors, c'est quoi les désirs par rapport au contexte dont je suis en Quais train de são os parler? desejos através do contexto que eu estou a falar? Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé que les désirs, Eu procurei, eu encontrei os desejos. ce sont des pulsions charnelles São pulsões carnais qui t'amènent à faire des choses que te levam a fazer coisas qui nourrissent la chair. que alimenta a carne, Voilà, qui nourrissent ses propres désirs à lui. que alimenta seus próprios Il lui met desejos. dans cette ambiance-là de Lhe confortabilité, coloca nesse ambiente confortável, mais qui ne plaît pas à Dieu. mas que não agrada a Deus. Alléluia. Amen. Mais qui ne plaît pas à Dieu. Mas que não agrada a Deus. La chair est caractérisée par les désirs incontrôlés. A carne é caracterizada com os desejos Et incontrolados. voilà, désirs incontrôlés Desejos incontrolados. et une liberté exagérée Uma liberdade exagerada qui est nuisible à l'homme. que faz mal ao homem. Alléluia. En lui, il n'y a rien de bon. Nele não há nada Voilà de bom. pourquoi Paul É por isso Paulo consacre tout un chapitre pour en parler. consagra todo capítulo para falar sobre isso. Alléluia. La chair A carne et l'esprit A carne e o espírito sont deux valeurs são dois valores qui se disputent pour avoir quelque chose que discutem para ter alguma coisa en nous. em nós. Et cette chose s'appelle contrôle. E essa coisa chama-se controlo. Ils sont en lutte.
estão em discussão, em Alléluia. lutas. Et cette lutte, c'est pour tout le jour. E essa luta é de todos os dias. Ils veulent prendre l'autorité Querem tomar autoridade pour que l'autre puisse perdre cette autorité-là dans la vie d'un para homme. que o outro possa perder essa autoridade na Et vida leur do champ homem. de bataille, c'est toi. E o campo de batalha deles é você. Alléluia. C'est comme quand on dit, É quando dizemos, ce banzoko baobunda, se há elefantes que estão a lutar, matiti mudeo são karapasi. as ervas que passam mal. Deux puissances Dois poderes qui que luttent lutam contre toi seul. contra você sozinho. Et ils planifient comment ils peuvent prendre le contrôle de toi. E planificam como que podem tomar controle de ti. Alléluia. Leur terrain, c'est ton corps. O seu campo é o seu Et quand corpo. on lit dans le livre de Galates 5, 16, E quando lemos no livro de Gálatas 5, vous allez voir 6, Paul en train de dire, vamos ver Paulo dizer, il dit, j'ai dit donc, eu disse então, marchez selon l'esprit. andam segundo o Espírito, Alléluia. Marchez selon l'esprit andam segundo o Espírito, et vous n'accomplirez pas e não vão cumprir les désirs de la chair. os desejos da carne. Retenez ce mot désir. Retém essa palavra desejar On va un peu l'utiliser plus. e vamos usar ainda mais. Alléluia. J'ai dit donc, Eu disse, marchez selon l'esprit andam segundo o Espírito et vous n'accomplirez pas les désirs de la e chair. não cumprirão os desejos da carne. Et 17, il dit, E 17 ele diz, car la chair porque a carne a des désirs tem desejos contraires à contrárias ceux de l'esprit. ao Espírito. Les désirs dont on parle dans ces passages, O desejo que está mencionado nessa passagem c'est au pluriel. é em plural. Plusieurs désirs. Muitos desejos. Alléluia. Plusieurs désirs. Il dit Muitos c'est desejos. contraire à la chair. É contrário à carne. Et il répète encore. E ele repete Voilà ainda pourquoi mais. j'aime Paul. É por isso que eu amo Il Paulo. ne laisse pas des ambiguïtés lorsqu'il parle. Ele não deixa dúvida quando ele fala. Il dit une chose, Ele diz uma coisa il explique ce qu'il dit, e ele explica et il aquilo que donne ele même diz. les exemples de ce E qu'il dit. ele dá até exemplo daquilo Est-ce que qu'on ele peut diz. acclamer Dieu pour la Será vie que de cet podemos homme qu'on appelle aplaudir Paul? pela vida do Quel apóstolo apôtre. Paulo? Alléluia. Amém. Il dit ceci. Ele diz o seguinte: De ceux de la chair, ils sont opposés entre eux. eles são opostos entre eles, Pas entre toi et eux. não contra você e eles, Entre eux deux. entre eles os dois. Mais eux deux veulent t'occuper, toi. Mas os dois querem ocupar-se de ti. Quel désordre. Esse é um Ils desordem. sont opposés. Eles são opostos. Afin que Enfim, vous ne fassiez point ce que vous voudriez faire. para que não façais o que quereis. Alléluia. Tout est dans ces versets. Tudo está Afin que nesse vous soyez versículo. incapables de faire ce que vous-même vous voulez faire. Enfim, que vocês sejam incapazes de fazer o que vocês querem De fazer votre propre corps. no vosso próprio corpo. Alléluia. Alléluia. Il faut donc prendre une décision. Tem que tomar uma decisão Donc te dire, para te dizer, je dois faire en sorte que le deux, eu tenho que fazer que os dois, comme leur champ de bataille, c'est mon corps. como o campo das suas batalhas no meu corpo, Alors je dois faire en sorte de choisir un de ces deux. eu tenho que fazer o possível de escolher entre eles, Car c'est impossible de laisser les deux. porque é impossível de deixar os dois. Alléluia. Le choix te revient de choisir entre les deux. A escolha é de te escolher entre os dois. Donc si tu choisis le premier, Se escolheres o primeiro, directement tu rejettes le deuxième. diretamente estás a rejeitar o C'est segundo. alors que la chair, Enquanto a carne, sa source ou bien sa finalité, a sua fonte ou a sua finalidade c'est pour t'amener à la gêne. é para te levar No inferno. no inferno. Alléluia. Alors que ce qui est de l'esprit, Enquanto aquilo que é do Espírito c'est pour te conduire vers Dieu. é para te levar a Deus. Tu es devant deux choix Estás perante duas que tu escolhas dois faire même si tu ne le veux pas. que deves fazer mesmo quando não queres. Alléluia. Les décisions sont difficiles, As decisões são difíceis, mais faciles en même temps. mas fácil em mesmo tempo. Alléluia.
Je vais m'expliquer. Eu vou explicar. Ces décisions sont difficiles, Essas decisões são mais aussi difíceis, faciles. mas são também fáceis. Difficiles pour toi-même, Difíceis para você mesmo, mais faciles à l'aide de l'Esprit. mas é fácil com a ajuda do Espírito. Alléluia. On va évoluer. Vamos evoluir. Dieu, lorsqu'il voit l'homme se retrouver dans cette zizanie, Deus, quando vê o homem estando nessa complicação, ok, Dieu s'est dit, Deus disse: je veux créer pour l'homme une plateforme eu quero criar para o homem uma plataforma où à chaque fois qu'il choisit de faire mourir sa chair, onde a cada vez ele escolher fazer morrer a sua carne, qu'il puisse amener sa chair et la déposer dans cette plateforme. que ele possa tirar a sua carne e colocar nessa plataforma. Et cette plateforme s'appelle la croix. E essa plataforma chama-se a Car il cruz. dit dans la parole Porque ele diz na qu'à chaque palavra fois il faut crucifier que ta a cada chair. vez devemos crucificar a nossa carne. Donc cela veut E dire, aquilo quer dizer méchant que ta chair, que mal é que eu, a tua à chaque carne, fois qu'il va vouloir s'élever pour prendre a place, cada vez que ele vai querer levantar para tomar lugar, il faut les soumettre tem que lhe submeter à la volonté de l'Esprit, à vontade do Espírito, afin qu'il puisse perdre sa force. enfim que ele possa perder a sua Donc força. lorsque l'Esprit crie haut dans ta vie, Quando o Espírito grita mais alto na sua vida, chair ou le vieil homme perd sa a force. carne, o velho, o homem perde a sua Et tu força. vas le remarquer. E você vai notar, Les jours où tu te laisses un peu trop, no dia que você se deixa levar, tu vas perdre ta vie de prière. você vai perder a sua vida de oração. Si tu perds un peu ta vie de prière, Se você perder pouco a sua vida de tu oração, commenceras à perdre les habilités spirituelles. você vai começar a perder habilidades Si tu perds espirituais. les habilités Se você spirituelles, perder as habilidades espirituais, facilement tu entreras dans la médisance. facilmente você vai entrar Facilement tu vas entrer dans le calomnie. vai entrar na fofoca e na calúnia. Si tu entres dans tout ça, Se você entrar em tudo aquilo, facilement tu deviendras moins bon dans les choses de Dieu. facilmente você será menos bom nas coisas de Deus. Et à chaque fois E a cada vez que tu commences que você à começará vouloir réfléchir sur les choses que tu as déjà a jetées, querer refletir sobre as coisas que já c'est rejeitaste, que c'est la chair qui veut prendre la place à quer la dizer place que de é a l'esprit. carne que quer tomar o lugar no lugar do Espírito. Alléluia. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ, Quando recebeste Jesus, tu as rejeté les péchés en masse. rejeitaste o pecado em massa. Mais quand tu commences à reculer, Mas quando começas a voltar tu commences à atrás, sélectionner. começas agora a Ah, selecionar. misera mokili père non mabete. A música mundana Yana também não é babisye mal. misusu bazoyemba. Há músicos quando cantam, Mais c'est toi qui avais laissé. mas é você que abandonou Lorsque aquilo. tu étais au summum, Quando estavas no tu avais alto, trouvé que c'était de la boue. estavas a ver que era a lama. Mais maintenant tu vas à la boue Mas agora você volta na pour lama trier ce qui est moins mal. para escolher aquilo que é menos bom. Alléluia. Mas C'est menos comme ça mal. que fonctionnent les œuvres de la É chair. assim que funcionam as obras da carne. Il te conduit à être sélectif Ele te leva a ser seletivo, alors qu'il n'y a rien de bon là-dedans. enquanto não há nada de bom naquilo. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire, je vais avancer un peu. Tem muitas coisas para dizer, vou avançar pouco. Alléluia. Que dit Dieu O que diz Deus pour la chair? por causa da carne? Alléluia. Que dit Dieu pour la chair? O que diz Deus pela carne? C'est ce qui est écrit en Galates 5, 24. É aquilo que está escrito em Gálatas 5, 24. Et j'ai choisi pour nous deux versions afin que nous puissions comprendre. E eu escolhi 2 versículos para nós entendermos. Alléluia. Galates 5, 24. Gálatas 5, 24. Dans la version Martin, la Bible dit ceci. Or, ceux qui sont de Christ E os que são de Cristo ont crucifié la chair crucificaram a carne avec ses affections com as suas paixões et ses convoitises. e concupiscência. Alléluia. Et dans 2 2021, la Bible dit ceci. E na outra versão, Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ aqueles que pertencem a Jesus ont Cristo crucifié leur nature propre crucificaram as suas próprias naturezas avec ses passions com as suas paixões et ses désirs. e os seus desejos. Alléluia.
Donc, il faudrait que chaque jour, Quer dizer que todos os dias que tu fasses les bilans que faças o balanço de tout ce qui forme les œuvres de la de chair tudo aquilo que forma as obras da carne, et que tu vois é que você vê, en te regardant dans le miroir se olhando no espelho, si tu n'es pas rentré en ça. se você não entraste em aquilo. Alléluia. Et c'est un service de chaque jour. É serviço de todos os dias. Voilà pourquoi quand on prêche ici, É por isso quando nós il ne pregamos faut pas aqui, avoir tendance à te mettre à l'écart. não podes começar a se colocar à parte, que essas coisas eu já deixei há muito C'est tempo. une erreur. É erro. Et c'est une grave erreur. É erro grave. Car un homme qui veut croître dans sa Porque sanctification homem que quer crescer na sua santificação, évalue sa vie tout le jour. ele evalua a sua vida todos os dias. Alléluia. Et la chair, E a carne, on le crucifie tous les jours. crucificamos-o todos os dias. Et un jour, j'ai écouté un homme de Dieu. E dia eu ouvi homem de Il Deus était en train de dire ceci. que estava a dizer o Il y avait un seguinte: frère qui avait reçu Jésus-Christ. havia irmão que recebeu Jesus Cristo. Il a tout abandonné. Ele abandonou Il a tudo. tout laissé. Ele deixou tudo. Première semaine, Primeira deuxième semana, semaine, segunda on lui a semana. posé la question, frère, E c'est fizeram a comment? pergunta, Il irmão, a é dit, en como? tout cas, moi ici, tout va bien. Ele disse aqui tudo está bom. Alléluia. Quand je suis entré dans l'eau, Quando entrei na je suis água, sorti, eu saí, tout est resté. tudo Le ficou. pasteur a dit, ça va. O pastor disse tá bom. Après 3 mois, le frère avait un peu disparu. Depois de 3 meses, o irmão Le pasteur desapareceu. les croise et le pasteur lui pose la question. O pastor se encontra com ele e lhe pergunta: Frère, comment tu irmão, vas? como estás? Il dit, ah, Ele pasteur. disse: pastor, Le pasteur a dit, mais toi tu avais dit, tout a été, mas tout est resté dans l'eau. tu disseste que tudo ficou nas águas. Il a dit, pasteur, Ele disse: pastor, je ne savais pas que le vieux homme savait nager. eu não sabia que o velho homem sabia nadar. Il a nagé. Ele nadou. Il a nagé. Ele nadou. Il a nagé pourquoi? Ele nadou por Parce quê? qu'on ne peut pas les crucifier une fois pour toutes. Porque não podem lhe crucificar de uma única C'est tous só les vez. jours. É todos os On les dias. soumet à la volonté. É todos os dias na sua vontade. Alléluia. Otika kotonga kala. Você deixaste a caluniar muito tempo a Yo moko yebo fofocar. tika. Você sabe que já deixaste. Mais un jour, moi, Mas há dia, allô, yandeni. alô, é como? Yeah. Yao ya la tsanyang. Ele pensa que ele quem? Yo mosu. Você vai se assustar. Babiloko na tika. Mas as coisas eu já deixei. Otika yango. Você já deixaste. Obosana ikeye ayebi konaje. Esqueceste que ele sabe nadar. Aza mutu akofinaka chaque jour. Ele é uma pessoa de apertar e abafar todos os dias. Alléluia. C'est la sanctification d'un jour. É a santificação de dia. D'un homme qui va entendre le son de la De trompette. homem que vai ouvir o som da Alléluia. trombeta. Tu n'entendras pas le son de la trompette parce que tu as craint Dieu il y a de cela 2000 jours. Você não vai ouvir o som da trombeta porque criaste Isso Deus que você sambela. ouviste há 2000 anos. Nós Biso oramos. tosambela na bangomba. Nós oramos nas Papa, montanhas. elekaki jour osambela na ngomba. Já passou 10 dias que oraste nas Le vieil montanhas. homme en fait, O velho homem on le crucifie chaque jour. lhe crucificam todos os dias. Alléluia. Quand tu te réveilles chaque matin, Quando você acorda de manhã, dis-toi, pardonne-moi encore la force aujourd'hui. diga, Pai, dá-me ainda força Que je hoje. ne puisse pas regarder cette femme-là des fois. Que eu não posso olhar essa mulher duas Donne-moi vezes. encore la force. Dá-me ainda Que je força. ne puisse pas tomber. Que eu não possa cair. Alléluia. La sanctification de tous les jours. A santificação de todos os dias. Donc j'étais en train de dire Eu estava a dizer que Dieu a mis une plateforme que Deus colocou uma plataforma qui est la croix que é a où cruz, nous allons crucifier onde nós vamos crucificar ces vieux hommes chaque jour. esse velho homem todos os dias. Crucifie ta chair. Crucifica a sua carne, Traite-le durement. trata-o dura, Comme l'a dit duramente. Paul, je traite durement mon corps. Como Paulo diz, eu trato o meu corpo duramente. Alléluia. C'est seulement le vendredi quand il y a veuf que lui, il veut rester à la maison. É só na sexta-feira, quando há vigília, que ele quer C'est ficar em seulement casa. quand il faut venir à l'église É só quando tem que vir à que lui igreja. pense qu'il faut seulement venir en retard. E C'est ele quoi le pensa problème? que tem que chegar sempre atrás. Mais quand il faut regarder les matchs, Mas quando tem que il assistir regarde o jogo, même les joueurs ne sont pas entrés, il est là devant. Il n'a pas de ele problème. mesmo quando os jogadores não entraram, ele já está aí C'est quand il faut assistindo. venir à l'église, É quando tem que vir à igreja, 17h30,
17h30. 17h30, Lui, il te dit, arrête. ele dizia, Il y a encore le temps. ainda há tempo. Alléluia. Et il faut dire non. Tem que dizer não, Il n'y a pas le temps. não há tempo. Parce que quand je regarde le match, c'est moi qui perds mon Porque temps. quando eu assisto o jogo, eu quem perco o meu Mais quand je tempo. pars à l'église, c'est moi qui gagne Mas de mon temps. quando eu vou à igreja, eu quem ganho o meu tempo. Alléluia. On évolue. Vamos evoluir. Comme ses désirs sont contraires à celui de Como os seus l'esprit, desejos são contrários ao do espírito, alors marche selon l'esprit. agora anda sobre o Et tu ne espírito accompliras pas les œuvres de la e chair. você não cumprirá as obras da carne. Alléluia. Marche selon l'esprit et tu ne Anda, accompliras. anda segundo o espírito. Et ici, il y a des hommes de Dieu qui sont passés, ils nous ont parlé des hommes de la chair, des œuvres de la chair, comme Paul l'a détaillé. Há homens de Deus que nos falaram sobre as obras da carne, como Paulo Il y detalhou. en a tellement beaucoup. Há muitas obras. Alléluia. Il y en a tellement de beaucoup. Há muitas obras. L'idolâtrie, A idolatria, la jalousie, o ciúme, l'animosité. L'animosité. a animosidade. Je ne sais pas si c'est ça. Alléluia. Ah, que Dieu donne l'onction du portugais. Que je vienne ici. Que Deus dê a povo unção de de português, Deus. que eu falo aqui mesmo em português. Eu só parei ali. Alléluia. Il y en a tellement plein. Há muitas obras, Plein. muitas. Et vous allez comprendre une chose quand je vais évoluer. E vão entender alguma coisa quando eu vou evoluir. Il t'amène juste à te réduire en toi-même, Vai te levar sempre a se reduzir em si mesmo, à te considérer comme moi a se considerar como menos, et à te considérer comme si Dieu t'a oublié. a se considerar como se fosse Deus tinha te esquecido. La jalousie, O ciúme, la haine, a ira, Alléluia. o ódio, à t'amener à croire comme si Dieu, a te levar como se Deus, en faisant les autres, il a plus donné qu'à toi. fazendo os outros dele, ele deu mais aos Et outros do Paul, que a en ti. parlant de ça, il dit, ceux qui marchent selon ces œuvres-là E Paulo falando daquilo, ele diz que aqueles que andam segundo essas obras n'hériteront pas le royaume des não cieux. herdarão o reino dos céus. Alléluia. N'hériteront pas le royaume des cieux. Não herdarão o reino dos céus. Mais voyons d'abord ceci. Vamos ver isso. Lorsque Jésus dit aux disciples, Quando Jesus disse aos en discípulos, les enseignant comment ils doivent prier, lhes ensinando como que eles devem orar, il les présente tous auprès du Père. lhes apresentou perante o Pai. Il dit, lorsque vous allez prier, dites notre Père, n'est-ce Ele pas? disse que quando vocês vão orar, dizem nosso Pai. Je vous épargne d'autres détails. Eu estou a deixar os outros detalhes. Avance encore, il dit, Eu vou avançar, ele disse. donne-nous notre pain. Dá-nos o nosso pão. On prie ensemble. Oremos juntos. On demande ensemble. Pedimos juntos. Mais au moment où l'Éternel va donner, il donne à chacun selon son goût, Mas quando Deus vai dar, ele vai dar segundo o seu gosto. selon sa soif et selon sa propre Segundo manière. a sua sede e a sua maneira. Donc nous n'allons pas recevoir de la même manière. Não vamos receber da mesma maneira. Même si nous cherchons à avoir la même soif, Mesmo quando nós procuramos a ter a mesma sede, ce qui est déjà impossible. aquilo que é impossível, Alléluia. Mais nous n'allons pas le recevoir de la même mas manière. não vamos receber de uma mesma forma. Alléluia. Sache que nous n'allons pas recevoir de la même manière. Saiba que nós não vamos receber da mesma maneira. Alors pourquoi s'entretuer? Agora, por que vamos se matar? Puisque celui qui donne, Porque aquele que dá, il donne selon sa manière de donner. ele dá segundo a sua maneira de dar. Alléluia. Celui qui donne, il donne selon son propre vouloir. Aquele que dá, ele dá segundo o seu querer. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Eu não sei se vocês entendem. Dieu est capable de donner quelque chose à un païen, Deus é capaz de dar alguma coisa a de ímpio, faire attendre toi son fils, de fazer esperar você que é o seu filho, afin que ce païen-là termine son temps qui lui a donné la e chose, fique esse ímpio termina o seu tempo com que ele recebeu essa coisa, pour que toi tu puisses prendre le lieu. para que você tomar o lugar. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. E esse que é isso que ele fez com Jesus. Ça m'a toujours étonné. Aquilo sempre me admirou.
L'ange apparaît à Joseph. O anjo apareceu ao Il José. dit à Joseph, Ele disse ao José: prends les petits, pega o amène-les en menino, Égypte, leva-o no Egito. jusqu'à ce que Até quando le règne de ce roi ici termine. o reino desse rei termina? Oui, Binami Tuna. Eu me pergunto Mais sempre. Nzambe, c'est toi qui as créé le roi. Mas Deus, você quem criou Pourquoi tu ne peux o pas rei, les tuer, que por ton que fils não reste pode só tranquillement? matar e que o teu filho Dieu ne permaneça viole pas ses tranquilo? propres principes. Deus não viola os seus Alléluia, próprios c'est lui qui lui a mis roi. É ele quem o colocou Car como toute rei. autorité vient de qui? Porque todas as autoridades vêm de Deus. Il préfère Ele prefere faire grandir son fils hors fazer crescer o seu filho fora jusqu'à ce que le temps de ce roi-là puisse se terminer. até quando o tempo daquele rei terminar. Alléluia. Donc si tu veux blâmer quelqu'un, il faut parler à Dieu. Se você quer se zangar com alguém, fala com Deus. Même si tu dis à Dieu, Mesmo se je você veux falar la com voiture Deus, comme celui de Papa Freddy. eu quero um carro como o do Papa Freddy. En tout cas, ça ne sera pas la même voiture. Não será a mesma Même si ça viatura. ressemble être la même voiture. Mesmo quando parece ser a mesma Ça ne sera viatura, pas la même chose. não será a Puisque mesma toi, tu coisa. auras ta voiture. Porque tu terás a tua viatura Et lui, il aura sa e voiture ele aussi. também terá a sua viatura. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes sont très tués pour rien. Hoje os homens se matam por nada. Ils s'empoisonnent pour rien. Eles se envenenam por nada. À cause de ces œuvres de la chair qui leur compliquent la vie. Por causa das obras da carne que os complicam a vida. Alléluia. Donc les hommes Os homens ont développé un cœur, desenvolveram um coração, même dans les endroits que ce cœur-là ne pouvait pas cohabiter. mesmo nos lugares onde não poderia permanecer Aujourd'hui, aquele des coração. pasteurs s'empoisonnent dans des églises. Hoje mesmo os pastores se envenenam dentro das igrejas. À l'église. Na igreja. À l'église. Da igreja. Les gens sont plus à l'aise dans des boîtes de nuit qu'à As l'église. pessoas são mais à vontade nas discotecas do que na igreja. À l'église. Na igreja. Waouh. À l'église. Na igreja. À l'église. Na igreja. Il y a des choses qui m'étonnent en fait. A coisa que me assusta, La Bible nous dit ceci, a Bíblia nos diz o seguinte, que la moisson est grande que a colheita é grande et il y a peu d'ouvriers. e há poucos obreiros. Mais les peu d'ouvriers Mas os obreiros que são sont poucos très tués entre eux. se matam entre eles. Pour une moisson qu'ils sont incapables de finir. Para uma colheita que eles são incapazes de terminar. Vous voyez les niveaux. Vocês vejam o nível. Pour une moisson énorme, É uma colheita grande. au lieu de prier Embora au eles maître possam de la orar, moisson d'envoyer des ouvriers, que o mestre da colheita mandar os obreiros, ils se battent pour éliminer les autres ouvriers qui eles sont déjà lutam là. para matar os outros servos. Alléluia. Qu'est-ce que tu gagnes en combattant ton frère? O que ganhas em combatendo seu irmão? Qu'est-ce que tu gagnes de vrai en combattant ton frère? O que ganhas normalmente em combatendo seu irmão? Dieu m'a fait comprendre quelque chose. dans Deus ma me vie. fez entender alguma coisa na vida. Un jour, j'ai reçu une vision. Dia eu recebi uma visão. Avec mon petit frère, il est déjà venu ici une fois. Com meu irmão menor, ele já veio aqui uma vez. Dieu m'a dit clairement qu'il va nous bénir. Deus me disse claramente que ele vai nos abençoar. On était à un niveau, il a dit, vous faire passer d'autres niveaux. Estávamos num nível e ele disse que vamos passar num outro nível. Mais il a dit, Mas faites ele attention disse, tenha cuidado à la jalousie. ao inveja. Et le matin, je me suis réveillé, je suis allé lui dire. E de manhã, Zoom. quando eu acordei, eu fui lhe dizer. Je lui ai dit, Dieu m'a dit Eu lhe disse, Deus me qu'il disse va nous bénir. que ele vai nos abençoar. Nous deux. Nós os dois. Mais Mas que nous devons faire attention à la jalousie. nós devemos ter cuidado ao ciúme. Ok. Et moi, je me suis dit, bon, ça va. Eu disse, tá bom. J'ai cru que ça allait commencer avec moi. Eu pensei que ia começar comigo. Bon, la charité bien ordonnée commence par soi-même. A bondade começa em si mesmo. Sauf que Dieu ne le comprend pas de cette manière-là. Mas Deus não entende dessa forma. Alléluia.
Ça n'a pas commencé avec moi. Eu pensei que ia começar comigo, Ça a commencé avec lui. mas começou com ele. Et à chaque fois qu'on se croisait, E a cada vez que il me nós nos disait, oui, encontramos, mais Nicolo, non, on peut être. ele, cada vez que nós nos encontramos, ele disse que Ça esse lhe dia eu estou a fermou, entender. Brasil, 300 Eu 000. fiz um negócio, ganhei 300 Oui, mil. maman, il me sert à rien. E sabe aquelas coisas que me disse, estou a ver que agora é verdade. Le Saint-Esprit me dit, E o Santo Espírito me je disse, te dis quoi? eu te disse o quê? Attention à la jalousie. Tenha cuidado ao Car ciúme, j'ai dit que je vais vous bénir. porque eu disse que eu vou vos Mais je n'ai pas abençoar. dit que je vous bénirai tous au même moment. Mas eu não disse que eu vou vos abençoar ao Quel mesmo enseignement j'ai tempo. reçu? Que À ensinamento que eu chaque fois qu'il recebi. venait vers moi, A cada vez que pour me ele dire, vinha non, perante vous a savez mim, comment, oui. ele disse, vou fazer um negócio. J'ai reçu 700 000. Eu recebi 700 mil. Eu dizia sempre, meu Deus, Je ne sais pas. eu não sei, meu Deus. Kanaga Mutema. Eu só vou esperar. Et un jour, l'Esprit de Dieu me dit, E um dia o Espírito Santo me disse, ça va maintenant pour lui, tu veux que je commence avec toi? tá bom para ele, agora vou começar contigo. J'ai dit non, 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 non. Eu disse, não. Si c'est ça que tu as appelé bénédiction, Se é isso que chamas de benção, bénis não. encore. Abençoa Quand tu vas ainda venir mais. comme ça, Porque quando que vais tu me voltar donnes aqui, vraiment beaucoup. que me dás ainda Parce que mais. si je te dis que ça suffit, Porque se eu te dizer que basta, na ba niveau yo yango nesses te. níveis não. Donc continue à arroser là-bas. Continua a regar Et le ali. jour où tu penses que c'est bon, E no dia que você vai achar que basta, viens arroser chez moi. aí vais regar Je crois que comigo. c'était intelligent ma prière. Eu sei que eu penso que era inteligente a minha oração. Alléluia. Pourquoi nous nous battons Por que que lutamos sur des choses qui viennent d'en haut, sobre coisas que vêm de cima, de celui qui donne par son propre vouloir? daquele que dá sobre o seu querer? Alléluia. Il donne par son propre vouloir. Ele dá pelo seu querer. Regardez ce que j'ai écrit, je l'ai gardé. Olham aquilo que eu escrevi. Je dis ceci. Eu escrevi o seguinte: Les frères de Joseph avaient une chance ou une grâce. os irmãos de José tinham uma graça. Alléluia. Ils avaient une énorme chance. Eles tinham uma sorte. Vous savez quelle chance le frère de Joseph avait? Vocês sabem qual foi a sorte que eles tinham? Est-ce que ils ne s'imaginaient pas la chance qu'ils avaient? Eles não imaginavam a sorte que eles Et tinham. vous savez quelle est la chance ou la grâce qu'ils E avaient? vocês sabem qual foi essa graça ou a sorte? C'était d'être frère de Joseph. Era de ser irmão de José. Alléluia. C'était d'être frère de Joseph. É de ser irmão de José. Parce qu'il ne pouvait pas être Joseph. Porque eles não poderiam ser José. Parce que la place de Joseph était occupée par lui-même, Joseph. Porque o lugar de José era para ele mesmo. Alors, il faut être qui? Agora vai ser quem? On ne peut pas être son père. Não podemos ser La o seu place pai. de son père est aussi occupée par son père. Porque o lugar do seu pai tem que ficar lá mesmo o seu La pai. meilleure place O melhor lugar pour ses frères, para os seus irmãos c'était d'être frère de Joseph. é mesmo de ser irmãos de José. Il ne se rendait pas compte de E ça. eles não sabiam daquilo. Quelle est ma meilleure place pour Papa Mafuluta? Onde está o meu melhor lugar para o Papa Mafuluta? C'est seulement là Zantoma Penae. É só ser apóstolo Je ne peux perto pas dele. être son frère de sang. Eu não posso ser o seu irmão de Quelle est ma sangue. place à la place de Papa Maïs? Qual é o meu lugar no C'est lugar do seulement Papa être son Mais? frère en Christ. É só ser o seu Je irmão ne em peux pas Cristo. être son frère de sang. Eu não posso ser o seu irmão de sangue. Ma meilleure position A minha melhor qui posição fait en sorte que lorsqu'il est béni, qu'il pense à moi, que faz que quando ele é abençoado para pensar em mim, c'est la place où je suis. é o lugar onde eu estou. C'est la place où je suis. É o lugar onde eu estou. Voilà pourquoi quand ils ont eu faim É por isso quando eles et terminaram, qu'ils sont venus vers quando eles Joseph, tiveram fome, eles vieram a José. Joseph a eu ce cœur-là parce que ce sont ses frères. E José tinha aquele coração porque são seus irmãos. Il ne pouvait pas être Joseph. Ele não poderia ser José. Tu ne peux pas être la personne dont tu regardes, Não pode ser essa pessoa que você olha. mais tu peux être toi-même à côté de cette Mas personne-là. você pode ser você mesmo perto dessa pessoa. Puisque c'est Dieu qui donne les grâces. Porque é Deus quem dá as graças. Alléluia.
Ta beauté que tu as, où tu l'as tirée? A tua beleza que tens, Qu'est-ce onde que tu as fait pour la O voir? que é que fizeste para ter? Dieu te l'a donné. Deus te deu. Et donc toi qui es mécontent de la beauté de l'autre, E você que não está satisfeito com a beleza do outro. maintenant qu'est-ce que lui doit faire de la beauté qu'il a reçue de quelqu'un qui est en haut? Agora, o que que ele vai fazer da beleza que ele recebeu daquele que está nos céus? Alléluia. Pour que ça ne te fasse pas mal, Para que não te magoe, sois à côté de celui qui est belle. seja próximo daquela que é bonita. Alléluia. Parce que toi aussi tu as une beauté cachée, mais tu ne veux pas en Porque développer. você também tem uma beleza escondida, mas não quer desenvolver. C'est comme ça qu'a marché le diable. É assim que o diabo anda. Il a regardé ce qui lui manquait Ele olhou naquilo que lhe au lieu de faltava, regarder à ce qu'il avait. embora de olhar naquilo que ele Les tinha. pierres précieuses qui étaient en lui. As pedras preciosas que tinha nele. Abel-Mokara. Ele deu barra Il a dit, nisso. je veux monter à la montagne. Ele disse que eu quero subir na montanha, Et pas au Kendate. onde nunca foi. Parce qu'il a dit, il veut aussi s'asseoir là-bas. Ele também quer sentar lá. Aebi Pouakitite. Ele não sabe o peso Aliga Vanda. do trono, ele só quer sentar. Or, il était mieux à son niveau. Embora ele estava melhor C'est lui no qui seu nível, organisait qui devait faire la louange et l'adoration. ele quem organizava quem deveria fazer o Donc, louvor Azali e chef adoração. na Kwanae. Ele era chefe no seu canto. Alléluia. Imaginez comme nous sommes assis. Imaginam como nós estamos sentados. De quoi à côté now? O irmão que está ao seu lado, Pour président de la République. de repente, presidente da Tu seras la República. première à aller fouiller sur notre Facebook pour voir les photos. Bazoana et premier numéro. Você será o primeiro para ver no Facebook as fotografias que tiraram você e ele Et les juntos. Chinois vont beaucoup souffrir. E os chineses vão Parce que sofrer tu vas aller muito. imprimer je ne sais pas quel genre de format de photo que tu vas Porque você imprimer. vai imprimir muitos formatos de Pour que les fotografias gens sachent. para que as pessoas saibam. Há também haverá conversas. Foi mesmo o meu camba. Si seulement ça se retrouve que tu as 2 ou 3 photos, c'est fini. Se acontecer que tivesse só duas fotos La ou uma place foto, de acabou. Joseph est occupée par Joseph. O lugar de José é ocupado pelo José. C'est ce que je suis venu te dire. É isso que eu vim te dizer. Alléluia. Et si c'est toi qui es Joseph, gloire à Dieu. Se você que é o José, glória a Deus. Mais il faut savoir Mas deve que saber Joseph est l'occupant de sa propre place. que José ocupa o seu próprio lugar. Si tu veux briller avec Se Joseph, você quer brilhar com il José, n'y a qu'une seule place qui est vide, c'est la place d'être son frère. há só um único lugar, é o lugar de ser o seu irmão. Alléluia. Il n'a pas demandé les rêves ni les songes. Ele não pediu os sonhos nem Ni les rêves. Les rêves ni les songes. Celui qui habite en haut, c'est Et- celui-là qui lui a donné. aquele que vive no céu, quem lhe deu. Alléluia. Celui qui habite en haut, c'est celui qui lui a donné. É aquele que vive nos céus, quem lhe deu. Et regarde ce que j'ai écrit ici. E olha o que eu escrevi mais. Lorsqu'il prie, Jésus leur présente, il dit, dites notre Père qui est Quando aux eles cieux. oram, Deus lhes apresenta dizendo que nosso Pai que está no Alléluia. céu Et le notre Père qui est aux cieux é o nosso Pai que está nos est à céus. celui qu'on va demander notre pain quotidien. É naquele que nós iremos pedir o nosso pão de cada dia. Et je venais de dire que celui-là va répondre à chacun selon la manière dont il veut. E eu disse que aquele vai responder a cada da sua maneira. Donc, Assim, une autre facette uma outra face de la bonté de ton Père, da bondade do seu Pai c'est ce que tu vois é aquilo que vês dans la vie de ton frère qui est à na tes côtés. vida do irmão que está ao seu lado. Je vais répéter ça. Eu vou repetir. Une autre facette de la bonté de ton Père Dieu, Uma outra face da bondade do seu Pai Deus c'est ce qu'il montre à ton frère qui est à tes côtés. é aquilo que ele mostra no seu irmão que está ao seu Tu lado. veux dire que Dieu bénit et qui donne des voitures. Você quer dizer que Deus abençoe e que dá carro? Regarde les hommes qui ont des voitures. Olha aqueles que têm viaturas. Alléluia. Tu veux dire que Dieu bénit et donne des diplômes. Você vai dizer que Deus abençoe e dá diplomas. Apprécie ton frère qui a des diplômes. Aprecia o seu irmão que tem Une autre diplomas. facette de ton Père qui est Dieu, Uma outra face do teu Pai que é
Deus C'est ce qu'il montre à ton frère qui est à tes é côtés. aquele que ele mostra no seu irmão que Et está ao tu ne seu peux pas le lado. jalouser car c'est papa E qui você donne. não pode ter ciúme dele porque é papá quem dá. Et dans le carrois de papa, il a tout pour tout le monde. E na carruagem do pai ele tem tudo para todos. Alléluia. Les trajectoires sont différentes. As trajetórias são diferentes. Même si nous avons le même père. Mesmo quando nós temos o mesmo pai. Alléluia. Il y a d'autres, il a arrosé en autre chose. Em outros ele regou em outras coisas. Et à d'autres, il a aussi arrosé d'une E autre aos manière. outros também regou numa outra forma. Je suis en train de finir. Eu estou a terminar. Et tu vas retenir cette chose E aussi. você vai reter essa Parce qu'à coisa. chaque fois, lorsque j'ai vérifié dans les œuvres de la chair, Porque a cada vez que eu verifiquei nas obras da ce qui carne, m'a vraiment beaucoup touché, c'est que la maladie des églises aquilo maintenant, que me tocou muito é a doença das igrejas hoje. ce qui est la maladie des églises O maintenant, que é a doença das igrejas c'est vraiment hoje plus la jalousie et la haine. é mais a cobiça e o rancor, Alléluia. a ira. La jalousie est l'ennemi de la diversité. O ciúme é o inimigo da diversidade. La jalousie est l'ennemi de la différence de grâce. O ciúme é L'ennemi de la différence de grâce. o inimigo da diferença das Si à chaque graças. fois c'est moi qui viens vous parler, Se a cada vez sou eu quem vem falar com vous allez vous vocês, fatiguer de moi. vocês vão se cansar de mim. Il faut que je quitte ce lieu qui est une autre personne qui vient parler. Eu tenho que sair desse lugar porque outra pessoa Comme vem a ça, on falar. est différent par rapport aux grâces. E assim nós somos diferentes em relação Mais às tous graças. nous le recevons de même Père. Mas nós todos recebemos de um único Pai. Et si tu comprends cela, E se você entender isso, tu ne vas plus jalouser un homme. você nunca terá ciúme. Alléluia. Tu ne vas plus jalouser un homme. Nunca terás ciúme La de um jalousie homem. t'amène à croire O ciúme te leva a crer que tu es laissé au second plan. que foste deixado em segundo lugar. Or, chacun a son couloir. Embora todos tenham seu corredor. Alléluia. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o La seguinte, chair a des œuvres, que a carne tem obras, mais l'esprit a des fruits. mas o espírito tem frutos. Deux choses, hein? Duas La coisas. chair a des œuvres. A carne tem Et obras les œuvres, ce sont des actions. e as obras são ações. Alléluia. On appelle, on dit la jalousie. E chama-se de La haine. ciúme, a ira. Ce sont des choses que tu ne peux pas cacher pendant longtemps. Les gens vont noter que tu es São jaloux. coisas que não podes esconder em muito tempo, as pessoas vão notar. L'esprit n'a pas des œuvres. O espírito não tem Il a des obras, fruits. mas ele tem frutos. Alléluia. Et les fruits de l'esprit E os frutos do espírito sont la tempérance, são a temperância, l'amour, o amor, la bénignité, a benignidade, la paix, a paz, la patience. a Des paciência. choses comment dire, qui jaillit au-dedans de toi Coisas que renascem em ti et que les gens notent que tu es devenu e une que as autre pessoas personne. notam que você se tornou uma outra pessoa. Alléluia. On va un peu le lire. Galates 5, Vamos ler Gálatas 5, 22. 22. Alléluia. La Bible dit ceci. La Bible Mais dit les ceci. fruits de l'esprit, c'est Mas- l'amour, Mas o fruto do Espírito é o amor, la joie, o gozo, la paix, a paz, la patience, a la longanimidade, bonté, a la benignidade, bénignité, la fidélité, a bondade, a la fidelidade, douceur, a la mansidão, tempérance. o domínio próprio. Il dit dans 23, Diz em la 23, loi n'est pas contre ces choses. contra essas coisas não há lei. Que ce soit la loi de Dieu Que seja a lei de et la Deus, loi des hommes, a lei dos n'est pas homens, contre les fruits de não são l'esprit. contra os frutos Car do si tu es un homme de Espírito. paix, Porque se você é um homem de moins paz, tu auras des problèmes avec les gens. menos terás problemas Moins com as tu as des pessoas. problèmes avec les gens. Menos terá problemas com os Moins tu auras outros des problèmes avec l'État. e menos terá também problema com o Donc même Estado. l'État où la loi n'est pas contre ces Mesmo o choses. Estado, a lei não está contra essas coisas. Alléluia. Alors au lieu de te pencher dans la jalousie, Embora de se inclinar no ciúme, de te pencher dans la haine, de se inclinar na ira, demande plutôt à Dieu l'amour. peça a Deus o amor. J'ai dit demande plutôt à Dieu de l'amour. Eu disse, mais vale Vous voyez pedir a dans ces Deus o choses amor. ici, il ne faut pas te faire dessein. Nessas coisas não se faz de santo. C'est entre toi et Dieu. Entre Quand você tu e sens un Deus. truc monter en toi, Quando você sente alguma il faut coisa dire à Dieu, subir, au-delà de ça, donne-moi de l'amour. tem que dizer a Deus, além daquilo, me dá o amor. Alléluia. Au lieu de développer de querelles et de disputes,
Em vez de desenvolver discussões, demande à Dieu la paix peça a Deus a paz et la patience. e a paciência. Car des fois tu es jaloux par manque de patience. Porque às vezes é ciumentos por falta de paciência. Alléluia. L'autre a fait 10 ans pour avoir ce qu'il a. O outro fez 10 anos para ter aquilo que ele Vous vous tem. croisez, ça fait seulement 2 mois. Vocês se encontraram só 2 Et toi, tu meses. crois que tu peux avoir ce qu'il a. E você pensa que podes ter aquilo que ele tem. Alléluia. Est-ce que tu vas boire la coupe qu'il a bu? Será que você vai conseguir beber o cálice que ele bebeu? Alléluia. Au lieu de te mettre dans ça, demande à Dieu la paix et la Em patience. vez de se meter naquilo, peça a Deus a paz e a paciência. Au lieu d'être un homme qui est dans l'animosité, Em vez de ser homem que está dans l'animosité, c'est cette influence-là é essa qui influência génère en toi un sentiment de faire du mal. que gera em ti sentimento de fazer o mal. Sois un homme bon, Seja homem bom, reste dans la bonté. permanece na Et bondade. moi, je fais ceci. E eu faço o Quand je seguinte: remarque que je commence à sentir des trucs dans mon cœur, quando eu noto que começo a sentir algumas coisas no meu coração, je vérifie dans les œuvres de la chair la chose que je sens. eu verifico nas obras da carne aquilo que eu sinto. Je regarde son contraire dans les fruits de l'esprit. E eu olho o seu contrário nos frutos do Si Espírito. un esprit de jalousie commence à monter en moi, Se há espírito de ciúme começar a subir em je vais mim, développer l'amour. eu vou desenvolver o amor. Alléluia. Je commence à aimer. Eu vou começar a amar. Et même si mon cœur ne veut pas, Mesmo quando meu coração não naroko qui quer, atteint roko kanabolingo. eu vou mesmo arrastejando. Alléluia. Alléluia. Le cœur n'a pas accès à des places. O coração não tem acesso a Ou lugares. bien je vais le dire ceci. Ou vou dizer em outras palavras, Ton cœur, comme il est là, o teu coração, do jeito que está, il n'a pas assez de place. não tem lugar suficiente. Et les peu de place qu'il a, E o pouco lugar que ele tem c'est juste une petite place é só pequeno lugar où tu peux juste emmagasiner de l'amour. ou que possas guardar o amor. Alléluia. Il n'y a pas assez de place. Não há lugar suficiente. Parce que la jalousie, la haine, Porque o ciúme e a ira prend beaucoup de place. toma muito lugar. Faut qu'on abakomba batou. Deves reter Au os nomes Canada, das c'est qu'un pessoas, bangol. reter, La fois passée, reter como você se zombaste dessas tu dois aussi pessoas. savoir avec qui au seka qui bangol. Deves também saber com quem você Pour qu'à chaque fois se quand zombaste vous allez vous deles. retrouver, que vous puissiez recommencer là où vous avez arrêté. Porque a cada vez que você se encontrar, recomeça onde Le pararam. cœur n'a pas ces places-là. O coração não tem esse lugar. Alléluia. Le peu de place que tu as dans ton O cœur, pouco lugar que vocês têm no vosso coração, je te prie, installe de l'amour. eu te peço, coloca o amor. Je te prie, installe de l'amour. Eu te peço, coloca o amor. Car c'est seulement les hommes qui sont bons qui vont hériter. Porque são os homens que são bons que vão herdar. La Bible dit dans le livre de Matthieu que heureux ceux qui ont un bon cœur. A Bíblia diz que no livro de Mateus que Heureux ceux qui, bem-aventurados aqueles que têm bom coração, car ils hériteront la terre. porque eles herdarão a terra. Et s'ils héritent la terre, ils verront Dieu. E se eles herdarem a terra, vão ver Et Deus. s'ils voient Dieu, ils vont hériter le E ciel. quando eles verem Deus, eles verão, o céu, verão Deus. On peut se tenir debout. Podemos nos colocar em pé. On va prier. Vamos orar. Mais j'aimerais vraiment que tu sois sincère dans ta prière. E eu quero que você seja sincero na sua oração, De partout où tu nous suis, même ceux qui sont sur Internet. mesmo aqueles que estão nas redes sociais. Comme je venais de le dire, la maladie de notre temps ici, Como eu acabei de dizer que a doença do nosso tempo c'est plus la haine et la jalousie. é mais a ira e o ciúme. Alors que ces gens-là ne verront pas Dieu. E essas pessoas não verão Deus. J'aimerais que sincèrement que nous prions Eu gostaria que sinceramente nós oramos et que nous disions à Dieu de nous délivrer de e que ça. nós possamos a dizer a Deus de nos libertar daquilo. Que Dieu nous donne cette capacité. Que Deus nos dá essa capacidade. Car lui, il est capable de traduire ce qui est mal en bien. Porque Ele é capaz de traduzir aquilo que é mal em bem. Qui nous donne cette
Ces cœurs-là qui aiment plus profondément. Que Ele nos dá esse coração que ama, amor mais profundo. On va mettre nos mains dans nos cœurs. Vamos colocar as nossas mãos no nosso coração. À moins que tu sois celui qui n'est pas concerné. A menos que seja aquele que não é Si concernado. tu crois que tu as besoin que Dieu t'aide à croître encore plus Se dans l'amour, acreditas que precisa de Deus que te ajuda a crescer ainda mais no amor, à développer plus les œuvres à développer plus les fruits de l'esprit que les œuvres de la a chair. desenvolver mais os frutos do Espírito que as obras da carne, Nous allons prier. vamos orar. Alléluia. Lole fongwa miawa bona yembelayo banzembo ya motema poyo bongi nango. Oui, le ciel est ouvert pour que je te chante. Jésus, le chant de mon cœur, parce que tu le mérites. Lole fo, ngwamia, yembela yo, bona yembela, zembo ya motema, boya mote, boyo bongi nango, kasi lole fo, ngwamia wae, efo ngwamia, bona yembela yo, panzembo ya motema, boyo bongi nango, encore lole fo ngwamia wa papa, bona yembela yo, zembo ya motema boye, boyo bongi nango, kasi lole fo ngwamia wa boye, bona yembela yo, banzembo ya motema boyo bongi nango ya, kasi lole fo ngwamia wa bona yembela yo, zembo ya motema boyo bongi nango lole fo ngwamia wa bona yembela yo boye, kasi zembo ya motema boyo bongi nango, kasi oui le ciel est ouvert, pour que je te chante yaya, le chant de mon cœur boye, parce que tu le mérites yaya, kasi lole fo ngwamia wa oh bona yembela yo, zembo ya motema obongi nango oloba boyaya na ngai Yesu, yondoza na maloba ya bobo yawe, yo lisiba yere broshaya, papa yawe, eza yonde ozali nzamba bomoi, yawe nanga Yesu, yonde lisiba yo lisiba, ore ya da brosha, oh yawe nangai, kasi yondo
à prier. Onde estás, começa a orar. Loba Nzambe bongolo yanga Diz motema. Deus, restaura o meu, Je transforma o meu refuse de coração. plaire aux hommes, je veux plaire à toi, Eu não Père. quero agradar aos homens, quero agradar a Enlève ti, ce Pai. cœur-là Tira no meu coração qui amène la haine en moi. aquilo que traz a ira em Oh, mim, qui crée de la jalousie en que traz moi. o ciúme em mim. Transforme ce cœur. Transforma esse Nakoma coração, moto na sika. que eu me torne novo. Prie là où tu es, prie. Ora, Deus, ora. Prie. Pardon, Nzambe. Pardon, papa. Pardon, Nzambe. Do yaya. Pardon, Nzambe. Pardon, papa Nagai. Pardon, Nzambe. Je refuse de plaire aux hommes. Je refuse de paraître au lieu d'être. Pardon, papa Nagai. Change ce cœur. Que je puisse être dans la joie. Quand l'autre prospère. Quand l'autre évolue. Quand tu bénis l'autre. C'est toi qui donnes, papa. C'est toi qui donnes, papa Rangai. C'est toi qui donnes, papa Rangai. C'est toi qui donnes, papa Rangai. Erekado de brocha. Ore ya bababosa. Esete de brocha. Erekada bros. Ore ya bababa. Esade de brocha. Etada brocha. Edada brocha. Essa planta da brocha. Indada brocha. Oh, alléluia. Tu vas dire ceci. Diz o seguinte, Tu vas dire au Saint-Esprit, vais dizer ao Espírito Santo, lui qui distribue le don, Ele quem distribui os dons, lui qui met en nous les fruits de l'Esprit. Ele que coloca em nós os frutos do Tu vas dire Espírito. au Saint-Esprit Vais dizer ao Espírito de Santo t'aider, de te ajudar, de planter en toi les œuvres, de plantar em ti as ondas, de planter en toi les fruits de plantar em ti os frutos et de t'aider à les développer. e de te ajudar a De desenvolver là où tu es, aquilo. tu pries. Onde estás ora? C'est ta relation, c'est ta Ora, é relation. sua relação C'est ta com relation. Deus. É a sua relação com Deus. Papa Rangai, yondo sana malo, baya bumon, Yahweh, yolisi boyka, ukakate, Yahweh, Papa Rangai, yondo sana malo, Yahweh Nangaba